Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num termo que pode até parecer complicado, mas que é central em muitas conversas sobre fé. A tal da apologética cristã. Afinal, o que isso significa de verdade? Para que serve? Vamos descobrir juntos, e no final a ideia é que esse conceito fique bem claro para todo mundo. Mas antes da gente entrar nos detalhes do termo, vamos começar com uma pergunta que serve para todo mundo. Como é que a gente defende aquilo em que acredita de um jeito racional, com argumentos? Essa é a grande questão por trás de tudo que a gente vai ver agora. Então, para a gente entender de vez o que é a tal da apologética, o primeiro passo, como quase sempre, é ir lá na origem da palavra. Vamos decifrar a raiz dela para construir um bom alicerce para o nosso entendimento. Olha só que interessante. A palavra apologética vem do grego apologia, e o significado é bem direto ao ponto, sem mistério. Uma defesa verbal é basicamente a arte de apresentar um argumento bem estruturado para justificar ou defender uma posição. E aqui tem um ponto super importante. O termo apologia, por si só, é neutro. Como o material que a gente consulta ou destaca, dá para fazer uma apologia de praticamente qualquer coisa. Uma causa política, uma ideologia social, qualquer sistema de crenças. A ideia central é simplesmente a defesa de uma ideia. Beleza, agora que a gente já entendeu de onde vem a palavra, vamos afunilar o nosso foco. Como é que esse conceito geral de defesa se transforma quando a gente aplica ele especificamente ao contexto da fé cristã? Bom, para isso, a gente pode usar a definição de um especialista no assunto, o apologista cristão Dr. William Lane Craig. Ele diz que é o ramo da teologia que busca dar uma garantia racional para as verdades da fé. A palavra-chave aqui, como a citação deixa bem claro, é racional. Então, o pulo do gato é o seguinte: a apologética cristã não é vista só como uma declaração de fé e pronto. Não. É uma defesa estruturada, que mistura tanto os princípios que estão na Bíblia, quanto o uso da lógica e da razão. Tá, mas de onde veio a justificativa para essa prática toda? Segundo quem a defende, a base está na própria Bíblia. Existem passagens que são interpretadas como um chamado, uma instrução mesmo, para essa defesa racional da fé. Uma dessas passagens que sempre aparece é a de Tito 1:9. Ela fala em usar a sã doutrina, ou seja, o ensinamento correto, para convencer os que contradizem. A ênfase aqui, veja bem, é num diálogo para convencer, e não numa imposição à força. Agora, talvez o versículo mais central para a apologética seja esse de 1 Pedro 3,15. A fonte que a gente analisou ressalta um detalhe muito importante aqui. A instrução de estar sempre preparado para responder sobre a razão da esperança é vista como um chamado para todos os cristãos, não só para teólogos ou líderes da igreja. Certo, na teoria parece fazer sentido, mas como isso funciona na vida real, no dia a dia? A fonte ilustra isso com um cenário bem prático. Vamos imaginar uma conversa no trabalho entre dois colegas, a Maria e o João. E esse exemplo mostra dois caminhos que são assim, da água para o vinho. No primeiro cenário, o João, sem preparo nenhum, reage com raiva, já julgando o que a Maria está lendo e fechando completamente a porta para qualquer conversa. Agora, no segundo cenário, a abordagem é outra. Com calma, o João tenta entender e explicar as diferenças de um jeito respeitoso. Ele transforma o que podia ser um conflito numa conversa produtiva. É claro que essa ideia de defender a fé pode levantar algumas questões, algumas dúvidas. A fonte que a gente usou já se adianta e responde algumas das críticas mais comuns. Vamos dar uma olhada em duas delas, que são as principais. A primeira grande questão, que sempre aparece é: mas a Bíblia não fala para a gente não julgar? Se não é para julgar, como é que se pode avaliar ou debater a fé de outra pessoa? E a resposta que a fonte dá para isso é bem interessante. Eles fazem uma distinção. Dizem que a Bíblia condena o que seria o julgamento leviano, sabe? Aquele baseado só na aparência, feito de qualquer jeito. Por outro lado, ela incentivaria o que é chamado de reta justiça, que seria a capacidade de discernir, de avaliar ideias com base nos princípios bíblicos. Outra objeção muito comum tem a ver com a própria palavra discutir. Para muita gente, discutir religião já soa como sinônimo de briga, de confusão, não é mesmo? Então, a fonte tenta dar um novo significado para essa palavra. A comparação que eles usam é como se fosse uma DR espiritual, uma discussão da relação. A ideia não é brigar, mas sim ter uma conversa saudável para entender as diferenças, resolver as questões e buscar um pouco mais de clareza. Tipo um casal que senta para acertar os ponteiros. Certo. Então, juntando tudo isso, qual seria a missão final da apologética?
O material de origem usa uma analogia bem simples, mas bem poderosa, para explicar esse propósito duplo. Pensa num mecanismo com 3 engrenagens que trabalham juntas. A primeira é a do conhecer, estudar a própria fé e também a dos outros. Quando essa engrenagem gira, ela move a segunda, que é a de defender a fé com argumentos. E essa defesa, por sua vez, faz a terceira engrenagem girar, a de evangelizar, ou seja, de compartilhar a fé de um jeito claro. Fica bem claro, então, que essa prática teria uma missão dupla. Uma função interna, para dentro de casa, que é proteger a comunidade de ensinamentos que eles consideram errados, as heresias, e fortalecer a fé de quem já crê. E uma função externa, que serve como uma ponte, uma ferramenta para evangelizar, abrindo a porta para o diálogo com quem pensa diferente. E para a gente fechar, fica uma reflexão um pouco mais ampla, que amarra bem o tema que a gente viu. Independentemente da crença de cada um, qual é o verdadeiro papel do diálogo, um diálogo racional, respeitoso e bem preparado, na forma como a gente vive e compartilha aquilo em que acredita? Fica aí uma questão para a gente pensar.